Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, rogando a Jesus bênçãos e paz para os seus corações. Neste vídeo, nós vamos comentar um pouco o Sermão da Montanha. E para esse comentário, nós vamos nos basear nos comentários de Humberto Rode, no seu livro em que fala sobre o Sermão da Montanha. Ele usa bastante, ele se vale bastante desse discurso, porque o que é o Sermão da Montanha? Foi um discurso que Jesus fez, não é, àquele povo lá na Galileia, mais propriamente em Cafarnaum, né? E que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, né? É bastante curioso isso. Mas hoje, se falar o discurso que Jesus fez em Cafarnaum, poucas pessoas vão identificar. Agora, se falar sobre o Sermão da Montanha, aí, acho que a maioria vai saber disso. Então, nós vamos começar pelo que Humberto Rode chamou de a plataforma do Reino de Deus. O que é uma plataforma, né? É um programa, é um programa que Jesus elaborou ao passar a, o Sermão da Montanha, mas que começa com as bem-aventuranças. Isso é muito importante que nós entendamos, porque ele vai começar lá, Jesus vai começar com bem-aventurados os aflitos. É as primeiras palavras do sermão, do discurso de Jesus, é falando das bem-aventuranças para depois falar das outras questões, né? De formas que, então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, na verdade, Jesus começa ali a base do seu discurso, a base do seu programa, com essa expressão de pobres do espírito, vamos dizer, né? Ele está se referindo aos humildes, ou melhor, a humildade como sendo esse início do processo, esse início da nossa caminhada em direção à nossa renovação espiritual, eu diria assim, em direção a Deus, né? Porque é a nossa caminhada. Com essa bem-aventurança, ou seja, com a humildade, nós vamos nos habilitando a poder fazer com que as outras bem-aventuranças possam ser trabalhadas, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? Bem-aventurados os aflitos. Aí é um convite para quê? Para a resignação. É uma outra virtude necessária, né? Mas eu jamais serei resignado se eu não for humilde. Ele vai falar da mansidão, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mas também eu não vou ser manso, também eu não vou ser pacífico se eu não for humilde. Então, a humildade ela está na base geral desse programa divino de espiritualização do homem, dessa plataforma do reino de Deus, conforme Humberto Rode fala, né? De formas, meus irmãos, de que é preciso que nós comecemos a nos auto-observar como é que estão os nossos sentimentos, como é que está o lado afetivo nosso com o nosso próximo, né? Como é que está a nossa humildade? O orgulho está muito forte ainda em nós? O ego fala muito alto? Como é que está a nossa personalidade? Está em direção ao alto, nessa coluna vertical, em direção a Deus? Ou na horizontalidade, no mundo de César? Não tem problema, nós estamos no mundo de César e somos gratos a Deus por isso. Só que precisamos entender que esse mundo de César, essa encarnação aqui,
ela é meio, ela não é fim, né? Nós precisamos entender que os valores materiais são importantíssimos, mas sempre como meio, sempre como veículo, sempre como um recurso para que nós possamos aplicar essas coisas materiais, dando a Deus o que é de Deus. Porque isso é outra coisa que muita gente pensa que são questões separadas, né? Dar a César o que é de César, eu vou lá, eu cumpro, pago meus impostos e coisa e tal, pago as minhas contas. Aí eu vou dar a Deus o que é de Deus quando eu for na igreja, se for católico, né? Quando eu for lá no templo, se eu for evangelista, evangélico, quando eu for no centro espírita, se eu for espírita. E não é isso. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus exatamente no mesmo instante que estamos dando a César o que é de César. Porque dar a Deus o que é de Deus é a forma, é o amor que nós colocamos em poder estar cumprindo os nossos deveres, sermos cumpridores das leis, trabalharmos no nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos em farmácia, ou seja, ao estar trabalhando ali com o público, amar esse público, não só porque ele é teu cliente, mas amá-lo, servi-lo, né, com humildade. Ah, não, mas Luiz, eu sou um pedreiro, como é que eu vou fazer isso? Ame aquele trabalho. Coloque tijolo sobre tijolo, né? Ali, massa sobre massa, com amor, gostando daquilo que você está fazendo. E ainda mais, você tem a possibilidade de se relacionar com o engenheiro da obra, você tem a possibilidade de se relacionar com o dono da obra, você tem a possibilidade de se relacionar com os auxiliares, né? Os ajudantes de pedreiro, aqueles que ajudam a fazer a massa. Então você está dando a César o que é de César ao fazer esse prédio, né? Mas agora o jeito que tu faz, o amor que tu coloca naquilo, a dedicação, o respeito pela obra do próximo, né? Não desperdiçando material e assim por diante, você está dando a Deus o que é de Deus, que é o teu sentimento. O que vai para Deus é o que você sente. E o que fica aqui para o César são os tijolos, etc., que você vai colocar, vai cumprir aquele, aquela tua obra, né, aquele teu compromisso, de uma forma cristã. De uma forma cristã. Mas para que nós entendamos como é que nós podemos atuar como cristãos, precisamos estudar o Evangelho do Cristo. E o Sermão da Montanha, nossa, é realmente essa plataforma do reino de Deus, porque Jesus, ele não veio falar para os homens, ele veio falar para os espíritos. Porque esse reino de Deus, nós vamos vivê-lo em espírito. E é claro que já vivemos aqui, no momento em que nós estamos atuando de uma forma assim, aproveitando as circunstâncias materiais para também trabalharmos espiritualmente, nós já estamos vivendo esse reino dos céus. Gente, agora é muito importante. Estou me lembrando agora da transição planetária, né? Quer dizer, a Terra praticamente já está processando, já completou esse processo. Ela, a Terra, o planeta, já, de certa forma, já está fazendo tendo os ultimatos, as últimas providências no que diz respeito à geografia, no que diz respeito à ecologia, no que diz respeito à ambiência material. E nós precisamos colocar essa ideia do mundo de regeneração dentro de nós. E o que nós vamos ter nessa plataforma que está aqui no Sermão da Montanha? Meios de como construir esse reino, esse mundo de regeneração dentro de nós. Dentro de nós. Porque olha só, o padrão vibratório do planeta também está mudando. E quando estiver bem acentuada essa questão da regeneração aqui do planeta de regeneração,
nós vamos ter que estar com uma compatibilização vibratória. A nossa vibração precisa se compatibilizar com as vibrações do mundo de regeneração. E isso vai ser possível porque nós já construímos dentro de nós o mundo de regeneração. Então, essa construção, ela começa em você cuidar da tua paz, da nossa paz. Não permitamos que as coisas do mundo de César possam tirar a nossa paz. Vamos cumprir esse mundo de César em paz. Mas então, mas Luiz, e se vier expiações, se vier provas, que com certeza virão, que a gente encare isso tudo em paz, sempre. É uma doença física, é uma doença que está bem caracterizada, vá para o hospital, vá no médico, né? Cuide dessa parte da matéria. E, né, se você é espírita, vá no centro espírita para que a parte espiritual seja tratada. Porque nós sabemos que as nossas enfermidades, as chamadas doenças, elas são produtos do ser que é doente. Nós, então, é que somos doentes e transmitimos doenças para o nosso corpo. Mas nós precisamos substituir esse lado doentio do espírito pelo lado da paz que Jesus veio nos trazer, para encarar as situações cada vez mais de forma pacífica, né? Isso é bastante importante que a gente entenda. Então, Humberto de Rode vai dizer que esse Sermão da Montanha é um programa da mística divina e da ética humana, visando a autorrealização do homem. Essa questão de mística é no sentido dessa coisa do sagrado, né? Essa coisa que nós precisamos nos ligar com Deus, não através de ídolos, não é nesse sentido dessa palavra mística. Essa palavra mística é alguma coisa que vai além disso, onde nós vamos transcendendo a matéria e indo em direção a Deus. E aqui é colocado como se esse programa que Jesus colocou no Sermão da Montanha esteja a nos mostrar a necessidade do desenvolvimento desse sentimento místico por Deus, né? E da ética humana. O que é a ética humana? A ética humana é um programa que nós vamos elaborar para nós, ou seja, um código ético, de acordo com aquilo que o sermão está a nos mostrar, né? Então, na medida em que nós vamos, digamos assim, desenvolvendo esse amor a Deus, essa mística divina em nós vamos percebendo aquilo que deveremos praticar quando estivermos nos relacionando com o nosso próximo, ou mesmo sozinho, né? Para que jamais, em situação alguma, nós permitamos que o desespero nos tome conta, né? Que a tristeza, que é uma porta aberta para a depressão, possa nos dominar. Nós precisamos ter domínio, mesmo que venha a tristeza, mesmo que ameace uma depressão, nós precisamos ter esse domínio, mudar o tônus mental, mudar o padrão vibratório, pensando no bem, porque para mudarmos o padrão vibratório, o nosso foco precisa estar no bem, precisa estar na luz, precisa estar no amor e na fé em Deus. E fé é sinônimo de confiança. Não adianta só dizer você que tem fé em Deus, mas quando não acontece como você gostaria que acontecesse, você perde essa fé. Significa que ela era uma fé abalável, não era uma fé inabalável, como propugna Allan Kardec, né? Fé inabalável. E Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha. Essa é o exemplo, o modelo que ele deixou para que nós tenhamos uma fé consubstanciada na razão, mas buscando essa ontologia, buscando essa coisa mística com Deus, né?
E aí nada nos abala. Agora, se a nossa casa estiver sendo construída na areia, como ele vai falar lá no Evangelho, qualquer ventania mais forte da vida, né, qualquer vendaval mais forte, né, qualquer mudanças, né, na vida, vai nos abalar. E a gente vê pessoas, certo? Ah, eu era espírita, não sou mais. Eu era católico, não sou mais. Eu era isso, eu era aquilo. Meu Deus, então essas pessoas, elas não permitiram que aquela doutrina entrasse dentro de si. De formas que, então, eu posso estar no centro espírita, eu posso estar no espiritismo, eu posso estar na igreja católica, ser um adepto do catolicismo. Mas não é eu ir à igreja que se está demonstrando que eu sou um bom católico, que eu sou um bom espírita, porque eu não falto às reuniões. As ideias que o Espiritismo nos apresenta, as ideias que a Igreja Católica nos apresenta, precisamos permitir que elas sejam internalizadas. Precisamos que, no caso do Espiritismo, que a doutrina espírita entre dentro, né, em nós, e não nós apenas estarmos ou adentrarmos o Espiritismo. É preciso que nós permitamos, né, que as ideias espíritas sejam muito bem compreendidas, porque a fé ela é parceira, né, da confiança e do conhecimento, porque nós precisamos entender hoje, por exemplo, a ideia de Deus. Como é que nós estamos pensando Deus? Aquele homem, aquele velho barbudo, né, lá nas nuvens, aquele homem que ora está de bem, ora não está bem, que daqui a pouco se arrepende e destrói uma cidade. Isso é um mito lá de trás. Isso faz parte dos mitos lá das culturas, né, caldaicas, judaicas, né, pérsicas e assim por diante. Mas Jesus atualizou isso. Jesus realmente mostrou que Deus, ele é o que comanda tudo, é o nosso Pai, é o nosso Criador, mas ele incluiu o que não tinha lá nas outras colocações sobre Deus, a misericórdia. A misericórdia. A gente vai encontrar lá em Moisés o lado justiça de Deus, de uma forma até quase humana. E Jesus vem falar que, de fato, Deus é justo, mas é uma justiça com misericórdia, porque uma justiça sem misericórdia pode se traduzir por vingança. Na vingança não tem misericórdia. Eu quero que cumpra a lei. O cidadão matou uma pessoa da minha família, eu quero que se cumpra a lei, eu quero justiça. Essa pessoa não está querendo justiça, ela está querendo vingança. Cuidemos com isso. Até nós, ao assistirmos um programa de televisão, né? Vem o noticiário, puxa, teve notícia de corrupção, notícia de estupro, notícia de roubo. Qual é a ideia que nós fazemos disso? Nós temos que lembrar que neste cenário que nos é apresentado, nós temos ali irmãos nossos. O corrupto é um irmão nosso, o estuprador é um irmão nosso, o assaltante é um irmão nosso, que naquele momento ele está vivendo um momento complicado na trajetória dele. Mas ele não é, em espírito, aquilo tudo. Ele tem qualidades. Então é aquela coisa, nós de vez em quando, nos nossos comentários, nas nossas palestras, lembramos que temos falado para os irmãos não esquecerem, para nós todos não esquecermos, né, de que em todo Caim tem uma ponta de Abel. Ou seja, toda pessoa que parece que é muito ruim, ela tem um lado bom. Todos nós. Que a nossa evolução não está começando agora, nós já temos uma caminhada milenar nesse processo evolutivo. E o Evangelho vem fazer o quê? O Evangelho vem pedir, vem nos orientar, né, que nós trabalhemos para que o nosso lado luminoso possa aumentar cada vez mais. Porque, por enquanto, nós temos um lado luminoso,
mas tem um lado ainda sombrio. Até quando Jesus vai falar, por exemplo, se alguém te bater numa face, mostra outra. Ele não está falando da batida física, ele está falando das agressões que nós recebemos, que não devemos responder com outra agressão. Porque o agressor, ele fez aquela agressão manifestando o seu lado sombrio. Mas, no fundo, ele está sem perceber, pedindo que nós apresente para ele o lado luminoso. Porque, no fundo, o agressor, ele está, ao agredir, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo socorro. E Jesus, ao dizer que nós deveremos dar a outra face, é a face luminosa do Espírito que nós já temos. E muitas vezes escondemos, preferimos retribuir com outra agressão, ou seja, aí é treva com treva. Realmente aí a coisa pega, né? É treva com treva. Agora, quando a luz nossa aparece, a treva que estava ali desaparece. E nós vamos observar, é muito interessante essas reflexões, porque a gente poderia perguntar: o que é o mal? O mal existe? Nós vamos ver que realmente não, ele não tem vida própria. Ele é apenas a ausência do bem. Ou seja, qualquer tipo de mal que possamos perceber, que a gente entenda que ali está a ausência do bem. A hora que surgir o bem, essa pessoa permita que o seu lado luminoso possa se manifestar, essa treva vai desaparecer, ela vai sumir. De formas que o Evangelho do Cristo exatamente é esse roteiro de comportamento, né? E o Sermão da Montanha, como diz Humberto Rode, é a plataforma do Reino de Deus. Mas, mas é uma plataforma, é um reino de Deus que não é você, estou pensando lá em cima, eu tenho que pensar aqui. Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. E que o reino de Deus não vem com aparências. Então, a construção desse reino divino dentro de nós é através dos nossos esforços, das nossas transformações, não é? Onde nós vamos cada vez mais buscando atuar de uma forma positiva para anular as negativas. Porque negativa com negativa não dá, aí vai dar choque. Agora, o comportamento no bem, no sentido da frequência vibratória positiva, com certeza, isso aí é essa construção que eu preciso fazer dentro de mim. E você, que nós precisamos fazer dentro de nós. Então, vamos entender que Jesus mesmo disse: a cada um será dado segundo suas obras. O Evangelho tem várias passagens nesse sentido, né? De formas que vamos, então, entender isso. Então, esse programa, que, como diz aqui o nosso Humberto Rode, é um programa da mística divina, essa coisa que extrapola a matéria, essa coisa que precisa ser revestida de um sentimento cada vez mais amorável, cada vez mais claro, né? Cada vez assim, nós entendendo que as consequências desse ato, na busca dessa mística divina, que nós vamos estar trabalhando pelo nosso aprimoramento. Então, nós já vamos estar vivendo o reino de Deus aqui na Terra. Não precisamos desencarnar, né? E fomos desencarnar levando conosco esse reino, né? Porque esse reino de Deus não vai depender das situações geográficas localizadas, vai depender daquele reino construído dentro de nós, né? Então, olha só, ele ainda fala aqui de que o objetivo dessa plataforma é despertar o homem para a realização do seu eu espiritual. Isso aqui é bastante interessante, né? Nós estamos já há algum tempo falando assim nesse eu espiritual, porque, na verdade, esse que está falando agora aqui,
não é o eu espiritual que eu sou. Aqui é a alma falando. E o que é a alma? O que é a mente? Mente e alma é a mesma coisa. Mas isso representa uma fração do espírito que está expressa. Uma fração do espírito que está expressa. Isso é a alma. Tanto é que ela é circunstancial. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos o que acontece com a alma no momento da morte. E os espíritos são enfáticos. Volta a ser espírito. Então, enquanto estávamos aqui, era denominado alma porque era uma parte, era uma fração do espírito que estava manifestado aqui nesse corpo, formando essa personalidade. Coisa que depois, isso tudo, essa personalidade, ela vai ser feita ou desfeita, desculpe, né? E nós vamos, ao voltar para o plano espiritual, vamos ter que nos reajustar à nova dimensão para poder atuar como espírito. Enquanto nós estivermos no plano espiritual atuando como almas, significa que estamos ainda apegados aqui à personalidade que tínhamos. Então, por isso que a gente já viu várias vezes os irmãos falarem, inclusive Divaldo Pereira Franco, de que morrer é fácil, desencarnar que é difícil. Que a desencarnação, de fato, vai acontecer depois da morte do corpo, como quando o espírito vai começar a se libertar das algemas materiais, né? Dos grilhões da matéria. Mas se você não vai com esse reino dentro de você, desse reino de Deus, querendo encontrar lá em cima, ou enfim, nessa outra dimensão, esse reino, você não vai encontrar. Porque ele vai existir e existe dentro de cada um. E com isso nós vamos ter, por exemplo, nosso lar é uma colônia, mas a esmagadora maioria dos habitantes do nosso lar tem já esse reino de Deus dentro de si. E aí conseguiram fazer aquela colônia tão fantástica que ainda é nas margens do umbral, né? E que nós vamos ascendendo, né? Por exemplo, a gente vê a mãe de André Luiz, desencarnada, que já estava num patamar superior àquele que ele está, né? De formas que isso objetiva, né? O Evangelho, o Sermão da Montanha, objetiva o nosso despertamento. Porque nós somos espíritos, mas ao vir para cá, ao assumir um corpo, o que acontece, né? Acontece uma coisa muito curiosa, que nós parece que nos engalanamos pela matéria. Até porque o que é passado, né? Os elementos que são passados para nós, né? São elementos materiais. Os pais educam o filho, não, você tem que se formar, você precisa ser um doutor, você precisa ser isso, você precisa ter faculdade, né? Precisa cursar a universidade. Isso é equivocado? Não. Só que o objetivo é que está equivocado. Porque qual é o objetivo dos pais? Que ele seja um grande homem. Mas jamais pensam dele ser um homem de bem. A maioria quer que ele seja um DR, que ele tenha sucesso, coisa parecida. Mas, na verdade, nós estamos encarnados aqui para usar todo esse processo material, né, cultural, em favor da nossa transformação. Que as tendências possivelmente negativas que trazemos sejam transformadas em qualidade, né? Então, Humberto de Rode ainda vai dizer: esse programa apresenta um contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem iniciado nos valores eternos do espírito. Claro, aquele que pensa apenas nos padrões do homem profano vai pensar apenas nos sucessos materiais, né? Mas aquele que já procura o ideal do homem iniciado nos valores eternos do espírito, que é o convite de Jesus. O vinde a mim, quando ele diz vinde a mim, é no sentido de nós buscarmos esses valores eternos do espírito, que é com o qual nós vamos
chegar no plano espiritual, né? Ultrapassar os ditames do seu intelecto analítico e abrir a alma para uma experiência intuitiva. Vejam só, ultrapassar os limites, né, do nosso intelecto analítico. Claro que a análise é muito bom, né? Mas nós temos que ultrapassar essa análise. Por isso que a intuição é importante, né? A experiência intuitiva, ela vai ultrapassar a razão, né? Ela vai e o mundo intuitivo é um campo vastíssimo, enquanto o campo da razão, o campo da análise é um campo bastante limitado. É comparado como se fosse uma ilhazinha, né? E todo o resto do oceano fosse o campo intuitivo. Só para nós entendermos essa diferença. E isso nós vamos buscar, né, com o conhecimento dessa plataforma, né, do Reino de Deus dentro de nós. Mas isso precisa, nós precisamos fazer estudo, estudar, conhecer, procurar no Evangelho do Cristo exatamente aquilo que ele pretendeu passar para nós, a sua mensagem libertadora, para que o reino de Deus fosse construído dentro de cada um de nós. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Teria muito mais coisa para falar aqui, mas nós oportunamente voltaremos a falar. Que Jesus abençoe a todos e que esse Criador, Deus nosso Pai, possa estar, digamos assim, pacificando os corações através de Jesus, para que essa paz possa estar sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Deus.